Bom dia, meus bem dispostos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 21º dia de uma vida com propósitos. Terminando o segundo propósito hoje. Hoje é o último dia. Nós já vamos para o terceiro propósito a partir de amanhã. E hoje se chama Protegendo Sua Igreja. Vamos começar? E nessa manhã de domingo nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos te pedir que nesse momento, tudo aquilo que vamos ouvir e tudo aquilo que vamos pensar a partir daquilo que vai ser falado nesse dia 21, esse 21º dia da jornada, não é dia 21 do mês, que o Senhor possa tocar o nosso coração, a nossa mente, nos dando entendimento, que nós tenhamos discernimento daquilo que o Senhor quer nos falar hoje e que nós saibamos aproveitar isso para realmente mudar a nossa realidade. Protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3, versículo 14. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. João capítulo 17, versículos 20 a 23. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no assunto é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, versículo 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Romanos capítulo 10, versículo 12 e outros capítulos aqui também de outras passagens. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar e não nas nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências,
Logo, devemos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos permitir que as nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e a cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Romanos 14, versículo 1. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falo, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão, ou seja, que a gente saiba viver com as nossas diferenças, respeitando, porém sem nos conformar, ou seja, buscando a unidade, buscando não só tolerar, mas admirar aquilo que no outro é diferente. No livro, não está aqui, ele está guardado ali já, que é o livro que fala sobre, é o primeiro livro que eu li esse ano novamente, que é o livro Inteligência Espiritual. Ele explica e fala muito bem sobre a questão da tolerância, que nós precisamos desenvolver uns com os outros, não só dentro do nosso ambiente, das nossas próprias crenças, mas o fato da gente ser tolerante a quem é diferente de nós é sinal de uma maturidade na inteligência espiritual. Quanto maior a inteligência espiritual, maior é a facilidade da pessoa tolerar aquilo que é diferente sem achar que é errado, sem achar que aquilo que o outro pensa e faz a partir de um ponto de vista diferente, sem achar que aquilo ali a pessoa está se equivocando. Porque ela vai ter as próprias convicções, as próprias crenças, a própria história, e nós somos designados a respeitar, a honrar aquilo que um e o outro escolhe de diferente, sem taxá-lo de errado por conta disso. Os outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família mesmo quando não agem como tal. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Efésios 4, versículo 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Ao invés de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ou ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela.
porque você não é perfeito. Dietrich Peraí, o nome do cara é difícil. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Neste livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer, não sei se a pronúncia é essa, tá? Disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, se torna destruidor dessa. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário, continuamos nos queixando de tudo que é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Mateus 5, versículo 9, Romanos 14, versículo 13. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14, versículo 4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Porque você critica as ações do seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14, versículo 10. Sempre que eu julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco a minha comunhão com Deus, exponho o meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. Ou seja, isso é muito sério. O espírito crítico é um vício dispendioso, é um vício que custa caro. Se você está se identificando como alguém que tem um vício crítico, como alguém que tem o hábito de pensar e falar mal a respeito da vida e das ações de outras pessoas, reflita. Aqui está falando dentro de um contexto da igreja, mas o meu convite é que você expanda isso para todas as áreas da sua vida, tá bom? Para ver que preço que você está pagando por ser alguém assim. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é um trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa o quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim, estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos 14, versículo 19. Recuse-se a dar ouvidos às fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução. De novo, fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado. E se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, eu não preciso saber disso. Gente, como eu tenho feito isso, em especial com pessoas que têm essa liberdade comigo.
Então, Lídia, como assim quem tem liberdade com você? Até quando algum familiar vem falar alguma coisa, eu interrompo. Eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Já pensou sobre isso? Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. Provérbios capítulo 17, versículo 4. São esses os que dividem as igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. Judas 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas e não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que devoram-se uns aos outros. Gálatas 5, versículo 15. Destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios 20, versículo 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e o implicante é separado do grupo. Provérbios 26, versículo 20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar a você, converse com ele, consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se ele não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa para a pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo, e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como incrédulo descrente. Mateus 18, versículo 17, Coríntios 5, versículo 5. 1 Coríntios 5, versículo 5. Apoie o seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus 13, 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13, 17. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre o seu comportamento em relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensões no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade,
repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que servem nos papéis de líderes. Os pastores e anciãos necessitam das nossas orações, incentivo, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Eu desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Você aceita? A responsabilidade de proteger e promover a união, não só na sua igreja, mas como eu falei, vamos estender isso para os nossos lares, vamos estender isso para os nossos grupos dos quais nós pertencemos, tá bom? Você aceita? Se você aceita, coloca aqui, eu aceito esse desafio, tá? Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos você terá que fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família, igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós ao invés de eu, nosso ao invés de meu. Deus diz, não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios 10, versículo 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado, e quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14, versículo 19. Pergunta para meditar: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse exato momento? Então agora vamos agradecer a Deus, porque nesse dia a palavra que Ele tinha para trazer ao nosso coração foi trazida, nos mostrando o quanto é importante nós nos responsabilizarmos pela unidade da nossa igreja e, como eu falei com vocês, vamos estender pela unidade da nossa família e dos demais grupos aos quais pertencemos. Também foi falado aqui sobre nós evitarmos a fofoca e sobre nós também termos uma responsabilidade amorosa de advertir uns aos outros naquilo que for necessário, mas que seja uma repreensão amorosa. Então, que nós saiamos desse nosso momento aqui agradecendo a Deus por essa clareza, por esses ensinamentos e nos trazendo à luz da responsabilidade que nós temos enquanto cristãos, que não é uma responsabilidade egoísta, mas é uma responsabilidade altruísta e que envolve também as outras pessoas, tá? Então, que nós tenhamos um domingo especial, nesse dia que é o dia do Senhor, que o seu domingo seja especial, seja um domingo abençoado, pois nós começamos dele, ele
de uma forma que melhor impossível, né? Estando aqui nesse momento e justamente no dia em que a maioria das pessoas vai à casa de Deus, a maioria das pessoas, dos cristãos, vai à casa de Deus, é o dia que nós estamos ouvindo essa palavra sobre a importância de nós cuidarmos dessa nossa vida em comunidade e de sermos também zelosos nos nossos relacionamentos uns com os outros, sendo capazes de manter a nossa união, a nossa unidade, apesar das nossas diferenças. Então agora eu convido você, eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou ontem um print com o conteúdo da nossa live, falando sobre a live para que as pessoas possam estar aqui. Muito obrigada pela sua disposição em também chamar outras pessoas para vivenciar esse momento com a gente e quero convidar você a fazer o print novamente, tá? Então pega aí, coloca o seu dedinho aí na tela do seu telefone agora e dá o seu print aqui para você compartilhar o de hoje também. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Pronto! Pessoal, um excelente dia para vocês, que vocês desfrutem aí da companhia dos familiares de vocês, que vocês desfrutem desse dia e que vocês também lembrem-se de orar por tudo que está acontecendo no mundo nesse momento de guerra. É nossa responsabilidade orar também por aqueles que estão passando por, nesse momento, desafios que a gente nem poderia imaginar, que nesse momento durante ainda, né, pandemia, mas pós um período tão desafiador de pandemia, que nós estaríamos vendo o mundo passar pelo que está passando e nós não podemos ser negligentes, nós precisamos estar em oração também por essas pessoas. Amém? Então, um excelente domingo. Nos vemos amanhã, 5h27, aqui no nosso 22º dia. Lembrando que amanhã a gente vai entrar no 3º propósito, dentro dos 5 propósitos que Deus quer falar conosco através desse livro. Deixa eu já adiantar para vocês sobre o que vai ser amanhã. Propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E amanhã nós vamos falar sobre o fato de termos sido criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Começando então o propósito número 3. E o livro tá grifado, hein? E eu escrevo, hein? Ó o tanto que eu escrevo. Ó, grifos e escritos. Mas vale a pena, tá bom? Ó, amo vocês. Um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau.